Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a fé e o pensamento mágico. Qual seria a diferença entre a fé e o pensamento mágico? O professor Paulo Giraldelli, há poucos dias, em um dos seus brilhantes vídeos, explicou o perigo que pode ocorrer hoje com a presença dos evangélicos dentro da esfera política. Uma vez que, segundo o professor Paulo Giraldelli, em parte eu creio, ou em quase tudo, ou em tudo eu creio, os evangélicos em muitos setores, não em todos, ainda estão muito envoltos no pensamento mágico. Porém, diante do pensamento mágico há a fé. E qual seria a diferença entre o pensamento mágico e a fé? Mas antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, dar o seu like, fazer o teu comentário e compartilhar nosso material com outras pessoas. Compartilhe, espalhe o nosso material para que ele possa crescer e aparecer nas plataformas do YouTube. Então, não se esqueça de dar aquela força pra gente, porque nosso canal está crescendo, né? Já estamos chegando aí a 7.000 inscritos e você que assiste os vídeos sempre, vocês que são inscritos, vocês que recorrem sempre ao nosso material, muito obrigado. Vocês são a razão de ser e aparecer dos nossos vídeos, do nosso material, desse canal. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Qual é a diferença entre o pensamento mágico e a fé? Sabemos que as primeiras comunidades humanas viveram dessa maneira, diante do pensamento mágico. Porém, a fé, ela surge em um momento totalmente outro em relação à vida puramente do pensamento mágico. Porque a fé surge com a interação entre a crença e a razão, proposta inclusive pela própria racionalidade grega e pela própria racionalidade trazida pela filosofia. Era importante para as primeiras comunidades cristãs explicar para um mundo cada vez mais influenciado pela filosofia grega que Jesus era Senhor, ressuscitou, nasceu, morreu e ressuscitou, vindo de uma virgem, e era filho de Deus. Como explicar isso para as comunidades humanas cada vez mais inteiradas dentro da filosofia grega, dentro do logos, a razão grega, que a cada dia tomava conta dos povos através do gradativo helenismo? Vamos contar um pouco mais dessa história. Os judeus que viviam no pensamento mágico, segundo o texto bíblico, entre essas comunidades hebraicas, semitas, não existia uma referência à palavra fé, que aparece no grego neotestamentário, que era a palavra pistes, depositar confiança em. As palavras do hebraico que mais se aproximam do que nós chamaríamos de fé no futuro seriam interpretadas por fidelidade. Ou seja, o homem de Deus, o homem justo perante Deus, era o homem que correspondia ao chamado de Deus. Ou seja, ele colocava a sua vida como vida de fidelidade a Deus. Não havia necessariamente a necessidade da fé que seria manifestada a outros povos no futuro, porque aquelas comunidades hebraicas já viviam com a presença do Deus da tradição, como se esse Deus fosse inteiramente familiar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Não se discute se Deus existe ou não. Entre as primeiras comunidades judaicas, o texto bíblico dizia: só diz o louco,
não a Deus, ou seja, Deus era pressuposto naquelas comunidades hebraicas que corresponderam às Escrituras, que correspondiam às Escrituras. Então não havia necessidade disso que nós chamamos de fé, porque Deus, eles não precisavam crer como os gentios do futuro, porque a fé se manifesta quando o Deus da tradição judaica é levado a outros povos ou chega diante de pessoas que viviam envoltas na cultura grega, na racionalidade grega, e uma vez que a razão se opõe à fé, a fé precisou ser manifestada às expensas da razão, ou seja, em contraste com o assédio da razão. Tanto é que os pais da igreja, ou seja, os homens da patrística anti-nicena e da patrística pós-nicena, esses homens eles usaram para explicar o senhorio de Jesus Cristo. O que eles usavam para explicar o senhorio de Jesus Cristo? Eles usavam exatamente Platão, Sócrates, quiçá Aristóteles, sobretudo na escolástica, principalmente com Aristóteles, com Tomás de Aquino. Então, quando a fé chega, e a fé em Cristo precisou se manifestar, sobretudo através do ministério de Paulo, que levou a fé, que levou o pensamento sobre Cristo, e que Cristo seria o reflexo das profecias da Escritura. Quando Paulo leva essa mensagem, ele leva a toda uma comunidade humana já influenciada pela cultura grega, já influenciada pela filosofia, sobretudo a partir de Alexandre o Grande, que mesmo tendo morrido muito cedo, tinha um projeto de levar a cultura grega, de ampliar o pensamento grego, o pensamento filosófico, uma vez que ele foi também aluno de Aristóteles. Mas hoje, e a tradição cristã, católica, quiçá protestante, seguiu também nessa tradição. A Idade Média ficou aproximadamente 1000 anos tentando conciliar a fé e a razão. Uns diziam que era só pela fé a salvação, outros diziam não, é pela fé e pela razão. Então, a fé só se manifesta diante da suposta ou real oposição da razão. E a Igreja Católica, com o tempo, principalmente com a construção das suas universidades, elas foram considerando que a razão tem o seu lugar e a fé tem o seu lugar. Então a fé é colocada às expensas do pensamento mágico. Porque o pensamento mágico, ele vive, porém, às expensas, ou seja, longe do assédio da razão. E quando as tradições chamadas de evangélicas surgem na atualidade, elas surgem com um desejo de que o pensamento mágico se imponha. Também muita gente vive assim, né? Eu que já convivi, fui durante muitos anos evangélico, cheguei a fazer seminário, mesmo no seminário onde se estuda teologia, entre os protestantes há muito o assédio do pensamento mágico. E o pensamento mágico, às vezes, ele aparece e rompe com pressupostos da razão. Porque a fé se põe perante a razão, superando a razão, dialogando com a razão e considerando que a razão tem o lugar dela e que a fé tem o lugar dela. Mas o pensamento mágico, ele rompe muitas das vezes com a razão e corre para a crença sem esse freio da razão
que entra em diálogo com a fé. Então, nós vimos na campanha do Bolsonaro, por exemplo, expressões do puro pensamento mágico. Por exemplo, cloroquina, cloroquina. Cloroquina lá do SUS. Eu sei que tu me curas em nome de Jesus. Ó, Jesus precisa... Bom, pela fé, se eu sei que Jesus cura, Jesus precisa de cloroquina? Isso é uma expressão do pensamento mágico, ou seja, não há racionalidade nenhuma. Não há um lugar para a razão e muito menos um lugar para a fé dialogando com a razão. Ou não há nenhum lugar para a fé superando a razão. É o puro pensamento mágico, onde a razão não tem o seu lugar e nem a fé que dialoga com a razão está no seu lugar com esse tipo de comportamento. Vimos pessoas colocando as mãos na cabeça da Michelle Bolsonaro e profetizando em nome de Deus, em nome de Jesus. Olha, o próximo presidente é o Bolsonaro. Pura manifestação do pensamento mágico. Isso não é fé. A fé dialoga com a razão, considerando a razão no seu lugar e a fé no seu lugar. A fé procura superar a razão, porém dialogando com ela, cada um no seu lugar. O pensamento mágico ignora a razão. E depois que o Bolsonaro perdeu as eleições, muita gente começou a enlouquecer, porque começou a perceber que o seu pensamento mágico era, na realidade, uma grande ilusão, uma grande loucura. Era apenas o pensamento mágico. Aí, no dia 8 de janeiro de 2023, muitas pessoas envolvidas por aquele assédio do pensamento mágico tentou dar uma forcinha para Deus. Olha, já que as profecias não se cumpriram, vamos lá, dar uma forcinha para Deus, né? Afinal de contas, foi Deus que falou que Bolsonaro tomaria posse. Muitas pessoas nos grupos aqui, que os meus familiares fazem parte, estavam esperando, convictos de que o Bolsonaro tomaria posse. Simplesmente porque o assédio do pensamento mágico foi colocado, porém sem a presença reguladora da razão, para que a fé possa dialogar com a razão. Porque o que é a fé? É a certeza das coisas que não se veem. O pensamento mágico, ele quer ver a magia a qualquer preço. Ele não tem aquela expectativa do equilíbrio entre fé e razão. Aquela conexão que diz, bom, eu sou um ser humano, eu vivo diante da razão. Porém, vou procurar viver da fé, viver da esperança de Cristo, viver da esperança da salvação. Por quê? Porque isso não se vê. Porém, diante dessa esperança, eu vivo a minha vida normal dentro da racionalidade. Isso é fé, que leva em consideração a presença da razão, procura eventualmente superá-la para viver a esperança da fé, a esperança da salvação. Mas o pensamento mágico não. O pensamento mágico desconsidera a razão. Então, diante do pensamento mágico que desconsidera a razão, eu posso dizer não à vacina. Porque, afinal de contas, Jesus cura. Há poucos dias eu encontrei um taxista, na época do auge da pandemia, ele falou que não tomava vacina porque Jesus é a vacina dele. Mas usava álcool gel. Bom, se Jesus é a vacina, por que Jesus também não é o álcool gel? Olha a discrepância do pensamento mágico. Então o pensamento mágico é diferente da fé, porque ele desconsidera completamente a razão. E a fé não. A fé considera que a razão tem o lugar dela e que, apesar da presença da razão que me faz fazer contas razoáveis, eu vivo a esperança da fé. Essa é a diferença entre a fé e a razão, entre a fé e o pensamento mágico. O pensamento mágico desconsidera a razão. A fé considera a razão. Eu gostei da colocação do professor Paulo Giraldelli.
E me senti incentivado, uma vez que eu convivi muitos anos com o pensamento mágico também. Já fui envolvido também pelo pensamento mágico, uma vez que, né, era impossível não viver de acordo com o pensamento mágico, porque fui criado nessa aura, né? Nessa aura do pensamento mágico entre os evangélicos. Mas é isso aí. Obrigado, professor Paulo Graudelli, por ter me inspirado mais uma vez a fazer uma colocação mais ampliada a respeito disso. E retornamos em uma próxima oportunidade. Ok, galera? Vocês são do coração.